Vamos lá, continuando a nossa aula de ética cristã. A mentira e o caráter de Deus é página 38, tá? A mentira e o caráter de Deus é página 38. Olha os textos bíblicos que eu já trouxe ali, ó, para fundamentar aqui a nossa discussão. Primeiro, Deuteronômio 32:4, Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Então já a imagem de solidez, a imagem de firmeza, de definição. Eu acho lindo quando Cristo diz assim, porque é sim, sim e não, não. O demais é de procedência maligna. Definido, objetivo, certo, né? É uma colocação certeira, né? Não tem ambiguidades. E aí a gente encontra essa descrição acerca do Senhor, Deus Todo-Poderoso, no Deuteronômio 32:4, inspiração aí do Espírito Santo na vida de Moisés. Ele é a rocha. Então, nós estamos no mundo de coisas transitórias, de coisas não definidas, né? De ambiguidades, de incertezas. E a única certeza que temos é na rocha que é o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, né? E a sua verdade. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Pode travar. Porque todos os seus caminhos juízos são. Todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está em conexão direta, né? Antigo e Novo Testamento. A fala de Deus através de Moisés e a fala do próprio Cristo, né? Deus é a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Então você vê como sempre nós temos um referencial firme, né? Um referencial certo, definido na pessoa bendita do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. E não há nele injustiça, justo e reto é. Não há nele injustiça, justo e reto é. Por isso que algumas teologias que constroem certas ideias sobre Deus não coadunam com a visão bíblica descrita acerca da natureza de Deus. Deus é justiça, Deus é retidão, Deus é certeza. Então algumas teologias por aí têm escapado um tanto desta máxima, né? Tem perdido essa diretriz. E nós temos que sempre retornar à Escritura. Por mais que a gente leia teólogos, por mais que a gente se encante com algumas escolas de pensamento, algumas teologias, nós respeitamos construções às vezes tão complexas, tão perspicazes, tão inteligentes, mas nós temos que retornar sempre à base, sempre à fonte, que é a Sagrada Escritura, e ver o quanto essas visões de mundo, quanto esses postulados teológicos estão de acordo, estão em sintonia com a palavra de Deus ou não, ou estão em dissintonia com ela. Então temos que ver a partir da própria Bíblia, que é a fonte primária, como Deus fala acerca de si mesmo, como é que Deus se revela na Sagrada Escritura. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Carta, né, o autor escreveu aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Então ele, através disso, nos traz aí uma solidez de declaração. Então, tanto em relação à própria natureza de Deus, ele é a rocha, ele é justo, ele é reto, ok? Ele é imutável, mas também com relação às declarações. Deus não mente, Deus não se engana. Então aquilo que ele declarou acerca na Sagrada Escritura está firme e permanece até hoje. Como Cristo disse, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, não hão de passar. Então você tem tanto a própria natureza de Deus, quanto as declarações acerca de Deus que estão registradas na Sagrada Escritura, no texto canônico, né, no texto teopneusto. Veja aí, a mentira e o caráter de Deus. Então, olhando a partir desses textos bíblicos, dessa verdade bíblica, né, dessa realidade, que é a descrição de Deus acerca de si mesmo, agora algumas discussões, né, que são levantadas aí, olhando, né, a partir dessa perspectiva. Pai do Senhor, pode ficar à vontade. A Bíblia nos faz saber que Deus é a verdade. Deuteronômio, que foi indicado aí, 32:4. Deus não simplesmente diz verdades, ou Deus não simplesmente concorda com verdades. Deus é a verdade. É como
Cristo, né, colocando eu sou o caminho, não apenas não, eu indico o caminho, eu sei o caminho, eu falo do caminho, não, eu sou o caminho, ok? É por meio de mim, por meio das minhas palavras, meus atos, minha vida, minha referência, Pai do Senhor, com vontade, eu sou o caminho, e essa declaração eu sou, né? E aqui a declaração Deus é a verdade é a própria natureza de Deus, está entrelaçada com Ele. Então a verdade e Deus são uma e mesma coisa. Deus é aquele que dá sustentação a tudo que é verdadeiro no universo. Sem a firmeza que há em Deus, não teríamos coisas sólidas e verdadeiras e definidas e objetivas. Tudo seria evanescente, tudo seria como fumaça, né, que se desfaz rapidamente. Olha só, Deus é a verdade e que é impossível que Ele minta, o texto que eu trouxe também aí, Ele ordena que não mintamos, trazendo como referência a si mesmo, né, sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor, e adverte que punirá os mentirosos severamente, mas em algumas ocasiões parece que Ele aprova ou até abençoa alguns tipos de mentira. Essa aparente contradição é para os críticos da Bíblia um trunfo de grande valor. Que Deus não mente, não há nenhuma dúvida, mas há casos na Bíblia em que parece que Ele se utiliza de alguém para confundir um outro alguém, a fim de levar a cabo seu propósito. Ponto. Dois exemplos podem ser citados. O primeiro está em 1 livro dos Reis 22 e 23, onde diz que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei Acabe. O segundo em 2 Samuel 17, 14, onde Deus frustra o conselho de Aitofel com o falso conselho de Uzai. Em ambos os casos, Deus não mente, mas se utiliza do mentiroso. É interessante essa discussão. A discussão aqui é muito boa. E por meio dessa discussão aqui, a gente acaba tendo a oportunidade de olhar alguns aspectos do governo de Deus sobre o universo, como, por exemplo, o fato de que existe o plano perfeito de Deus, e temos falado bastante, né? Já falamos bastante acerca disso. Então, a Sagrada Escritura nos faz ver que há o plano perfeito de Deus, que se cumprirá, ok? E que Ele governa todas as coisas para que tudo caminhe, tudo venha numa concatenação para esse cumprimento, orquestrando todas as coisas para esse cumprimento final, o dia do Senhor, o juízo de Deus, ok? Só que, paralelamente à vontade perfeita de Deus, há o âmbito da chamada permissão de Deus, ou a vontade permissiva de Deus, que não lhe é imposta, porque ninguém pode impor coisa alguma a Deus, mas que é concedida por Deus para os seus seres, a fim de que haja verdadeiramente no universo seres volitivos, ou seja, seres que podem tomar algum tipo de decisão livre. Que para que você possa tomar uma decisão livre, você tem que ter pelo menos sim e não como opção. Se você não tem essas duas opções, você não toma decisões livres. Você é um autômato. O que é um autômato? É um robô. É alguém que foi programado para tomar certas decisões. Então ele não é munido de inteligência nem de liberdade. Ele simplesmente toma as decisões para as quais foi programado de antemão para tomar. Ele é um autômato. E não é o caso dos seres criados por Deus. Ele deu ao homem, concedeu ao homem o extraordinário privilégio de ser sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus em nós, a inteligência, a razão, a liberdade, por exemplo, de tomar decisões livres. Então, no âmbito no qual Deus concedeu liberdade para seres volitivos, seres que exercem sua vontade, que têm inteligência, que têm razão, tomarem decisões livres, há a possibilidade desses seres tomarem decisões em detrimento à vontade perfeita de Deus, em contradição ao plano perfeito de Deus, que é exatamente o que aconteceu no nosso caso, seres humanos, que tomaram essa decisão, entrando em contradição com a vontade perfeita de Deus, e estiveram então, caíram no âmbito da desobediência, desobedeceram abertamente a Deus, sendo então atingidos pela punição, estando então em pecado, em separação de Deus, porque foram seduzidos aí pela proposta diabólica, proposta demoníaca. Então, nessa situação, existe aí, no plano da permissão de Deus,
paralelamente à vontade soberana de Deus, um âmbito no qual haverão decisões que não necessariamente são da vontade perfeita de Deus, mas que Deus permitiu que fossem tomadas. E aí onde entra toda a história humana, e as suas péssimas decisões, e as suas péssimas atitudes, tá certo? Dentro desse âmbito da história humana, está incluso aqui a nossa discussão, está incluso aqui o conselho mau de Usai, tá certo? Está incluso aqui o espírito de mentira na boca dos profetas. O que são esses agentes dentro do plano da história humana, da história defeituosa do homem, das más escolhas do homem? Eles são, na verdade, o resultado da ação, da presciência de Deus. Deus, ele é presciente em relação a tudo. Mesmo que Deus conceda liberdade aos seres de tomarem decisões livres, o governo não escapou de suas mãos. Ele conhece tudo o que acontecerá. Ele sabe de cada decisão que será tomada. Ele conhece, prognosco, não ele determina, como algumas linhas entram para o determinismo. Se você caminha pelo determinismo pensando que está enaltecendo Deus com esse determinismo extremo, na verdade você está responsabilizando Deus diretamente por todas as tragédias da humanidade e dizendo que Deus, na verdade, quis que isso acontecesse. E aonde a Sagrada Escritura nos deixa bem claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer no pecado, Deus não tem prazer na tragédia, ok? Deus não tem prazer nessas coisas. Então, para que isso possa, na verdade, ser compreendido, ser entendido, é necessário nós pensarmos nessa perspectiva, de que existe sim um âmbito no qual Deus deu liberdade de ação. Esse âmbito de liberdade de ação, mesmo Deus cedendo essa liberdade, ele sabe tudo que será feito, tudo que acontecerá. Assim Deus se antecipa. Quando a gente vê Deus se antecipar essas situações, Deus, por exemplo, toma uma pessoa que de livre e espontânea vontade escolheu o mal, escolheu ser criminoso, escolheu ser blasfemo, ou escolheu andar longe da vontade perfeita de Deus. E Deus muitas das vezes escolhe uma pessoa dessa, ok? E faz com que ela realize certos atos que vão trazer o seu juízo sobre outras pessoas que são semelhantes a ela. Quando Deus escolhe Senaqueribe como vara da sua ira. Deus não ama Senaqueribe como um filho ou tem a comunhão com Senaqueribe. Mas Senaqueribe, nas mãos de Deus, é um objeto. Por quê? Ele serve a deuses estranhos, ele não quer saber do Deus verdadeiro, ele não se submete à palavra de Deus, ele não se submete às ordens de Deus, pensando ele que tem poder para se levantar contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Deus verdadeiro, mas na verdade ele está sendo usado pelo próprio Deus para punir outros que estavam em desobediência contra a sua palavra, no caso, as 10 tribos de Israel, as tribos do norte. E aí quando ele termina esse processo no qual Deus o utilizou, Deus usou dele como objeto, uma vara de punição, terminado esse processo, ele mesmo será punido. Porque ele nunca se tornou servo fiel a Deus, nem se arrependeu dos seus pecados. Ele continuava mesmo no seu estado. Assim, esses espíritos de mentira, o que são? São seres que já se atentaram contra a vontade perfeita de Deus. São seres que estão divorciados do plano perfeito de Deus. E Deus faz o quê? Vocês, espíritos de mentira, vocês vão entrar naqueles falsos profetas que também não têm compromisso nenhum comigo, e vocês vão realizar esses atos. E esses atos vão trazer juízo sobre esse mesmo que eu quero julgar. Há exemplo do que Deus fez com... É que o coração de Faraó não era mole para Deus, para ouvir a palavra de Deus, se derretia na presença de Deus. Ele já era duro, ele já era desobediente. Pai do Senhor, aqui a apostila. Aqui, ó, sei para vocês. O coração de Faraó já estava, de certa forma, endurecido. Faraó já era desobediente. Faraó não era obediente a Deus, ok? Todavia, Faraó não era duro o suficiente para suportar todo aquele processo de pragas que haveria, que Deus estaria enviando sobre o Egito. Então, o que acontece? Quando Deus endurece o coração de Faraó, é para que todas aquelas pragas encontrem lugar para serem despejadas sobre aquela nação. E aquelas pragas, na verdade, tinham um objetivo muito pedagógico, porque cada praga daquela destruía, atentava contra a veracidade ou a realidade de certo culto a certa deidade.
tá certo? Então, quando essa praga descia, era uma vergonha para aquele determinado Deus. Era uma destruição da imagem daqueles deuses que eram adorados pelos egípcios. E aí você tem um meio pelo qual Deus está pregando para os egípcios acerca da mentira daqueles deuses, acerca da mentira daqueles cultos. E aí está sendo fortalecida aí a oportunidade de salvação para os egípcios, por exemplo. Por isso que Deus endurece o coração dele, para que ele permaneça naquele estado, todo o processo de praga se desenvolva e Deus traga então uma grande mensagem de salvação para a nação egípcia. Ok? Mas pelo próprio faraó, ele já teria dispensado o povo nas primeiras. Já está enchendo a paciência, vou embora. Agora, assim, é 38 a página, tá? 38. Aquela corte daquele rei estava em flagrante desobediência a Deus. E o que acontece? Em vez dele dar ouvidos à voz do profeta que está denunciando o pecado, que está denunciando o erro, ele prefere contratar os seus bajuladores, prefere contratar aqueles que estão ali somente para elogiar, para falar aquilo que ele quer ouvir. E aonde Deus ele permite que esta operação de erro, é que nem no Novo Testamento, quando fala que Deus enviou a operação do erro para que creia a mentira. Esse versículo no Novo Testamento, ele acontece também no Antigo em relação a isso. É uma operação de erro para que creiam a mentira. Creiam a mentira que foi permitida por Deus na boca daqueles profetas. Dá a entender que os profetas estavam falando tanta verdade que Deus falou assim, não. Tá falando não, compromisso com Deus. Só que eles estavam falando aquilo que o rei quer ouvir. Agora, Deus permitiu que aquele demônio, uma vez aquele espírito de mentira, de enganação, uma vez atuando ali, trouxesse caos para aquela corte. E assim Deus trouxe juízo para aquela corte. É uma corte que já era desobediente a Deus. E Deus trouxe juízo por meio disso. É que nem o conselho de Usai, que o Absalão dá ouvidos àquele conselheiro e não a outro. Aí quando Absalão dá ouvidos àquele conselheiro, destruindo o conselho bom que tinha sido dado pelo outro, o conselho do outro levaria Absalão a complicar a vida de Davi. Só que ao invés de Absalão ouvir aquele conselho, não, ele ouve esse aqui, que foi permitido por Deus dar esse conselho, e esse conselho, na verdade, leva Absalão a uma situação na qual ele estará frágil ou estará suscetível diante de Davi. Ele ataca Davi de forma impensada e aonde ele encontra ali Davi pode se defender através de grandes homens que ele tinha com ele. Mas você vê, aquele conselheiro colocado foi, o pecador já está ali, Absalão, não tem nada, Deus não tem nada com Deus, aquele homem. Aqueles conselheiros não necessariamente são servos de Deus, mas Deus permite que aquele conselho seja dado, aquele conselho é incorreto e Absalão vai dar ouvidos ao conselho ruim. Por quê? Juízo sobre Absalão. Eu trago sempre, quando discuto esse tipo de temática aqui, a mentira e o caráter de Deus, viu? Na página 38, a mentira e o caráter de Deus. Sempre quando eu discuto essa temática, eu gosto muito de um ensino que foi trazido por João Calvino nas instituições da religião cristã, no tomo 1, agora eu não lembro o capítulo. João Calvino, Instituições da Religião Cristã. Ele traz uma narrativa na qual você tem dois filhos, tá? Dois filhos. Um desses, vamos colocar nessa linguagem aqui, não está exatamente como ele falou, mas um filho serve a Deus e outro filho não serve a Deus. E tem o pai, e o pai servia a Deus, mas se desviou. E o que acontece? Aquele pai, no desvio dele, da sua fé, da apostasia, né, na qual ele está blasfemando contra Deus. E Deus determinou uma sentença de juízo sobre ele. Deus vai trazer morte sobre ele. Ele vai morrer. Aí Deus, na sua glória, determinou que ele será morto. Ele vai morrer. Ele vai ser tirado, ser arrancado, uma vez que ele se posiciona como blasfemo diante de Deus. Aí você tem a ordem de Deus para que essa pessoa morra. E você tem dois filhos. Um filho ímpio quer que o pai morra. Quer os bens do pai, qualquer coisa assim. Ele tem um desejo que o pai morra. E o outro filho que serve a Deus não quer que o pai morra. Veja, o filho que serve a Deus está em contradição com aquele decreto, ou com aquela ordem, ou com aquele desejo, vamos dizer assim, específico de Deus. Aquela ordem específica de Deus com relação à morte daquele homem, do pai desse rapaz. Deus determinou que ele morrerá. E aquele rapaz que serve a Deus está em contradição com esta determinação de Deus, que ele deve morrer.
O outro filho que é mau, que é ímpio, está em concordância com essa determinação de Deus para que este homem morra. E muitas das vezes Deus permite, aí claro, não é o plano perfeito de Deus, mas Deus permite que o filho ímpio atente contra seu pai e o mate. E aí veja, o pai será morto. Atendeu a essa determinação de Deus. Aí alguém pode pensar, este ímpio vai estar em comunhão com Deus por causa disso? Porque esteve em sintonia com a determinação de Deus? E o outro vai ser punido, vai ser julgado ou vai estar fora da comunhão de Deus porque estava em sintonia? É onde João Calvino traz o grande detalhe. Veja, o que Deus cobra ou o que é esperado do posicionamento correto de um filho em relação ao pai? Aí você tem uma determinação geral, uma determinação atemporal, tá certo? Que não muda com o tempo nem com a situação, com situações específicas, particulares. O que é cobrado? Aí você tem a Sagrada Escritura, por exemplo, dos pais amar os filhos, filhos amar os pais, o respeito, tá certo? Honrar o pai e a mãe, mandamento com promessa, né? Então, diante da ordenança geral, imutável de Deus, o filho que serve a Deus está certo. Ele, de fato, ele não deve querer o pai morto, está certo ele agir assim. Aí o que acontece? O outro está em sintonia com a determinação de Deus para que o pai morra. Só que ele está em contradição com a ordem absoluta e com a ordem geral de Deus, já declarada na Sagrada Escritura, de que ele não deve odiar seu pai. E de que ele não deve buscar vingança, inclusive. A vingança pertence só ao Senhor. Então veja, mesmo que ele foi... Aí onde você entende como é que Deus age em relação a essas situações. Mesmo ele sendo utilizado por Deus, muitas das vezes, para cometer esse ato, tá certo? Deus permitiu que ele assim o fizesse, e isso trouxe o cumprimento dessa determinação. Mesmo ele sendo usado assim, ele não se torna justificável por causa disso. Ele continua condenável. Do jeito que ele já estava condenável, ele está mais condenável ainda. Porque ele atentou contra a lei de Deus, a lei absoluta de Deus, que é os filhos amar os pais, tá certo? Então você tem essas situações nas quais a mentira sempre é antagônica ao caráter de Deus, sempre é. Só que existem situações nas quais a pessoa teve que colocar numa balança, a parteira colocou numa balança a vida dessas crianças israelitas ou a ordem dada por um rei ímpio, Faraó. Já falou, a vida das crianças é mais importante. Então eu tenho que preservar a vida das crianças, mesmo que eu tenha que mentir para o Faraó. A mentira continua sendo errada, meu irmão. Não vai passar a ser certa porque foi feita com boa intenção. Continua errada. Só que erro maior seria deixar as crianças morrerem. Então é isso que Deus olha. Você tem Deus no absoluto, que nunca mente. E você tem um ser humano que ele não tem como garantir que nunca mentirá. Mas ele tem sempre que se posicionar do lado daquilo que é o certo. Do lado daquilo que está de acordo com a natureza de Deus. Do lado daquilo que está de acordo com a vontade perfeita de Deus. Que é, por exemplo, a preservação dessas crianças. Né? Então, são situações bem complexas. Se você for, mas o filho não poderia ser mau, e Deus usou o filho dele para mostrar para Faraó. Existe alguém inocente? Jó também é a mesma coisa. O que o Jó tinha, o filho de Jó tinha que matar os filhos de Jó? Você vê uma coisa, existe alguém inocente diante de Deus? Não existe. Todos são pecadores. Então o que acontece? A gente parte da premissa de que todos nós somos como Davi mesmo, deixa escapar isso, em pecado me gerou minha mãe. Davi foi muito profundo nessa declaração. Todos já nascem pecadores. Agora, existe a questão de você ter a consciência do pecado ou não. Aí quando você olha para mim e pergunta sobre essa questão do filho de Faraó, de fato, é uma questão muito interessante, muito importante. E ela só pode ser entendida numa perspectiva. Veja, por isso que nenhum de nós tem direito à vida, porque nós não somos o dono da vida. Mas Deus tem direito de vida e morte, porque Ele é o Criador. Então, na perspectiva de que Deus é o Criador de todas as coisas, e de que todos os homens são pecadores, e também olhando para outra questão que nós não temos acesso, que eu falei no começo da explicação, a presciência divina. Deus sabe das coisas antes delas acontecerem. E aí você olha para a questão de Faraó. Faraó quem é? Faraó é um rei ímpio, Faraó se acha Deus, Faraó é um escravizador, Faraó cometeu diversos crimes e assassinatos.
ao longo da história. E o seu filho está indo na mesma linhagem, porque receberá a mesma educação, receberá a mesma criação. Então, eu não posso tirar a vida e falar, não, então foi dada autorização a mim de tirar a vida do filho dele, porque eu sei que será mal ensinado, mal educado e vai fazer. Não tem poder de vida e morte, nem de ira. Deus, ele aconselha a não deixar o sol se pôr sobre a tua ira, nem de vingança, que Deus fala, a mim pertence a vingança. Por quê? Por que a vingança só pertence a Deus? Porque ele é o autor da vida. Aí olhando para a questão da humanidade, ninguém é inocente, porque todos nascem pecadores. E olhando para a questão dos atributos incomunicáveis, Deus tem a presciência. Então Deus sabe de antemão as coisas que vão acontecer. Ele sabe toda a história do filho de Faraó antes de ser gerado. Então a partir daí Deus pode emitir uma sentença por causa do seu poder e autoridade. Ok? Então a questão do filho de Faraó não tem como atribuir injustiça a Deus por causa dessas características. Se fosse eu, fosse você, a gente ia cair em condenação. Aí da família de Jó. Da família de Jó é o seguinte. Sincero, homem reto, então a educação dos filhos deles seria na mesma linhagem de pai. E a questão que você levantou do filho de Jó foi muito boa. É muito boa por quê? Porque eu vou aproveitar ela para trazer dentro dela, incluir dentro dela todos os filhos de pessoas que servem a Deus. Filhos de homens de Deus e de mulheres de Deus. Tá? Então veja, a pessoa serve a Deus. Então ela vai buscar criar o seu filho em obediência à palavra de Deus, em submissão a Deus. E mesmo assim, não está garantido para esses e para estas que os seus filhos não venham a falecer, que os seus filhos não venham a morrer. Qual é a diferença de morrer dormindo numa cama ou morrer despedaçado num acidente de carro? Tudo é morte, meu irmão. Fazia sacrifício seu. Fazer por ele e pelos filhos. Muito bem, tá certo. Fazia festa, fazia. Então, já tinha consciência que os filhos estavam, às vezes, errando, né? Ah, sim. Mas mesmo tirando essa questão, mesmo não, os filhos deles são tudo servos de Deus, são servos e servas de Deus. Então vamos colocar nessa perspectiva para ficar mais difícil ainda. Veja só, colocando nessa perspectiva, ele serve a Deus, os filhos dele servem a Deus. Muito bem. Ah, então se é assim, então Deus não pode tirar a vida deles. Quem disse? A gente às vezes, a gente evita às vezes essa discussão, mas em algum momento a gente tem que chegar nela. Deus é o dono da vida. Se Deus quiser, você instalava o dedo agora e tudo isso aqui deixar de existir. Porque ele é o dono. É que nem eu tenho esse celular aqui. Se eu quiser, eu arrebento ele no chão. E ninguém pode dizer nada. Só para, limpa aí, né? Você sujou, então pega aí seu negócio. Tudo bem, eu paguei. Se eu quiser, eu chego lá fora e piso nele e arrebento com ele. Deus é dono da vida, todo mundo, mas dos meus filhos, não. Então, meu irmão, aí o que acontece? Você pode até não gostar. Você pode até não gostar, mas Deus é o dono da vida. Então, inclusive, os Salmos que diz que a morte dos santos é preciosa às olhos de Deus. Que, inclusive, eu ouvi o Saião, Luiz Saião, falando sobre isso, eu achei muito bom. Que ele é especialista no hebraico. Ele fala, olha, esse texto aqui não é que Deus tem prazer que morram os servos de Deus. É que Deus tem a vida do servo de Deus como preciosa. Então, quando morre, haverá ali uma atenção de Deus para aquela questão. Deus não vai deixar passar em branco. Deus não vai deixar passar impune. Deus vai falar, não, morreu em que situação? Por quê? Né? Qual foi o caso? Haverá juízo, haverá punição de um responsável, ou então foi uma decisão de Deus. Agora, veja, o filho de Davi, por exemplo, depois que Davi se relaciona com Batseba, ele engravida, o primeiro filho morre, e ele ora muito para que o filho não morra, mas o filho definitivamente morreu, e ele saiu do seu luto e foi comer, se lavar e seguir a vida. As pessoas se espantam com isso. A resposta que ele dá, eu irei a ele, mas ele não virá a mim. Ou seja, a minha vida vai seguir, e em algum momento eu vou para o mesmo destino dele. Então, quando Deus permite que a vida de uma criança, ou de um filho, de um servo de Deus, de uma filha de servo de Deus seja ceifada, a única coisa que nós temos que estar verdadeiramente preocupados é se ele ou se ela foram devidamente alertados sobre a necessidade de estar em comunhão com Deus, porque o seu destino serão mansões celestiais. Agora, a vida na terra é transitória, é uma sombra que passa. Ninguém está enganado em relação a isso. A vida na terra é uma sombra de passa. O homem é como uma flor que de manhã nasce e de tarde já está queimada.
Então a gente se apega às vezes nessas coisas e a gente quer tentar de alguma maneira garantir isso aqui, sendo que em momento algum nos foi dada essa garantia. A única garantia que foi dada é: se você for fiel, se você estiver em comunhão, a salvação é garantida por causa de Cristo Jesus, pela porta da graça. Ele garante vida eterna. Agora a vida aqui, não, se morrer, Deus permitiu, meu irmão. E essa vida aqui é tão interessante diante de Deus. A coisa mais preciosa do universo, que é o Filho dele. E santo, não tinha esse não. Morrer por pecadores. Isso é impressionante. Mas a gente tem que encarar, por mais difícil que seja, a gente tem que encarar essa perspectiva. Aí o que acontece? Como a gente está discutindo isso aqui, isso produz amadurecimento. E chega uma situação da vida, e aí sempre, tomara que vocês nunca provem essa situação amarga, mas talvez uma pessoa lá de vocês vai passar por isso. E quando passar por isso, é inevitável não vir a revolta no coração dela. Por que Deus não livrou? Por que Deus não guardou? E é onde você precisa, com calma, e passando primeiro aquele luto, passando primeiro aquele nervosismo, expor a pessoa essa realidade, que todos foram devidamente avisados, que a vida aqui é uma sombra que passa, que a vida aqui é transitória, passageira, tá certo? É efêmera. Então, a única certeza, a única garantia está em Cristo. Por isso que, olha, a gente ouve essas palavras e não entende a profundidade delas. Ajuntai tesouro no céu. Não tem garantia na terra. A terra está num processo de contaminação, de destruição. Ela tende ao caos, tá certo? O mundo jaz no maligno. E o mundo que ele diz aí é o cosmos, ou seja, o sistema que está aqui. Então veja, as coisas estão caminhando para um definitivo juízo. Então elas não vão melhorar, elas não vão aliviar, elas vão numa progressiva piora até o dia do juízo, tá certo? E os servos de Deus e servas de Deus vão vivendo e sendo fiéis a Deus apesar das circunstâncias, mesmo diante das piores circunstâncias e calamidades. Então, a gente conscientizado disso, a gente amadurece. A gente sabe, eu quero garantir a minha salvação, porque minha vida aqui na terra é uma sombra que passa. Controvérsias, ele traz aqui, ó, tanto no círculo teológico como no filosófico, sempre houve debates acerca da mentira. A velha pergunta é errado mentir em todas as circunstâncias? Isso aqui eu já discuti com vocês nesse tópico, e a controvérsia sempre colocada é: se você não tomar cuidado, você cria um subterfúgio para algumas pessoas defenderem a utilidade da mentira, ou defenderem que é uma desculpa para a mentira. E aí a gente sempre coloca isso. Deus é o nosso padrão, sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. O Senhor é contra a mentira, o Senhor é o sumo da verdade. A verdade está fundamentada, está subsidiada, apoiada por Deus. Então veja, nosso posicionamento é sempre antagônico à mentira, uma vez que nós estamos em comunhão com Deus. Mas esse posicionamento tem que ser ponderado em relação à nossa situação de humanos. Nós não somos Deus, nós somos homens e mulheres falíveis, ok? Então haverão situações nas quais a gente vai pesar na balança da situação e vai ver aquilo que está mais de acordo com a natureza perfeita de Deus, que no caso das parteiras foi preservar a vida dos inocentes, porque atender a ordem de um ímpio certamente não está de acordo com a vontade de Deus. Então haverão situações, N situações particulares que terão que ser analisadas. Categoria de suposta mentira. Aí traz a lista aqui, ó. Categoria de suposta mentira. As passagens sobre mentiras na Bíblia não estão todas na mesma categoria. Algumas são realmente mentiras e é onde entra essa gradação, tá certo? Essa necessidade de olhar caso a caso. Não adianta você fazer uma lista e tentar impor para todo mundo. As pessoas estão em situações diferentes, em situações diversas. Outras não, realmente mentiras, e outras não. Algumas parecem que são aprovadas por Deus, outras não. Mas em nenhum caso a Bíblia relata de forma direta a aprovação divina. Agora só uma ressalva aqui. Nunca haverá uma aprovação divina para a mentira. Deus não aprovou a mentira das parteiras, dizendo, não, a partir de agora a mentira se torna um subterfúgio legalizado. A mentira agora foi legalizada, ficou branca. Exatamente, o que acontece? O que Deus viu ali?
O que Deus de fato apoiou? Deus apoiou a atitude das parteiras em preservar a vida das crianças. Aí está o apoio divino. A mentira continua sendo mentira. Então, saindo dessa situação, elas não têm carta branca para mentir a partir de agora. Não. Tudo bem, teve essa situação, foi preciso mentir? Tudo bem, eu vou olhar para o bem que você fez. Qual foi o bem que você fez? Preservou as crianças. Mas amanhã, se você tentar usar do subterfúgio da mentira com essa desculpa, você será condenável. Não haverá justificação para essa mentira. Então é a situação na qual a aprovação de Deus não veio sobre a mentira, mas sim sobre o livramento das crianças. A presuntiva mentira de Abraão. Aí é a situação até que a gente discutiu. Ele traz um texto aqui. As parteiras ali eram egípcios ou eram hebreias mesmo. Ele convocou ali essas mulheres que já faziam esse tipo de função e tentou coagi-las, né? Com a autoridade dele. Ainda mais. Existem situações... Ela não chegou a mentir, ela só não matava e escondia. Exatamente. Moisés estava nesse meio aí dessas parteiras? Também em decorrência dessa situação. Através de mentira. É verdade, através da situação na qual elas precisaram mentir para livrá-lo. E aí preservaram ele até quando deu, né? E aí quando não deu mais para preservar, ela teve que colocar ele num cesto, né, com betume e despachou no rio. Mas você vê, ele tentou preservar ele escondido ali. Estava em desobediência direta à lei de Faraó. Estava em desobediência direta. Com permissão de Deus. Com permissão de Deus. Eles eram criminosos. Você colocar ali, eles eram criminosos. É que nem você tem situações de alguns irmãos que, em desobediência a leis ímpias, se tornam traficantes. Traficantes de quê? De cocaína, de maconha, de êxtase, não, traficantes de Bíblia. A Bíblia é proibida nos países comunistas, na China, na Rússia não mais porque teve uma flexibilização, mas na China existe um controle estatal muito grande ainda, na Coreia do Norte, é crime. Então, se você pegar Bíblias para levar para lá, distribuir nas igrejas, você é um criminoso. Você está pecando. Você está cometendo um crime contra o Estado, mas não está pecando, porque aquela lei é ímpia. Então você tem que pegar, olha, veja só, essa situação é tranquila de você entender, veja. Você tem o Estado. O Estado tem certa autoridade. Deus, inclusive, deu autoridade ao Estado para trazer uma ordem social. Tá ok? Então, o Estado está no âmbito da permissão de Deus. Deus permite o Estado. Deus permite o líder do Estado. Tá ok? Então, o Estado está na permissão de Deus. Para quê? Para trazer ordem social. Tá ok? Agora, o líder do Estado, ímpio ele já era. Agora, muitas das vezes, além de ele ser ímpio, ele começa a atentar contra o mandamento de Deus. Então, às vezes ele é ímpio, mas ele tolera. Ele é ímpio, mas ele não necessariamente atenta contra os mandamentos de Deus. Ele permite que haja igreja, ele permite que haja pregação, ele permite que haja missão ali. Então, ele segue na vida ímpia dele, não é por causa disso que ele vai ser salvo, que ninguém é salvo por obras. Mas ele vai nessa permissão, não enchendo a paciência dele, ele deixa. Aí é isso que eu estou construindo. Veja, aqui é o Estado, tá? Aí chega um momento em que o Estado, além da sua impiedade, ele começa um âmbito de perseguição. Aí ele começa a perseguir a igreja. Veja só, ele proíbe os cultos, ele proíbe a distribuição de Bíblia, ele mata os crentes, ele destrói as igrejas. A partir desse momento, esse Estado aqui que foi permitido por Deus, esse líder estatal foi permitido por Deus, ele agora vai estar em flagrante desobediência e atentando contra a palavra de Deus, e atentando contra as ordens de Deus. E aí onde você, que está nessa situação aqui, debaixo desse governo, você necessariamente vai estar em antagonismo com o governo. Por quê? Aquilo que Pedro disse diante do Sinédrio. Veja, o Sinédrio, pessoas que estão ligadas ao judaísmo, compete mais obedecer a Deus que aos homens. Então, Deus que é superior, Ele me dá o aval, neste momento, de desobedecer o Estado. Porque o Estado não é superior a Deus, Deus é superior ao Estado. A Bíblia Sagrada é superior à Constituição Nacional. Mesmo que a Constituição, a partir de amanhã, mude, e as pessoas digam que é proibido servir a Deus, é só eles mexerem o pauzinho no Congresso e no Senado. Eles vão lá e aprovam, e entra o presidente doido, sanciona, ok? E os juízes agora vão julgar em cima disso. É proibido servir a Deus. E aí a Constituição mudou. Se você servir a Deus, você é um criminoso. Você está cometendo crime não contra Deus. Por isso que não é pecado. Você está cometendo um crime contra o Estado. Mas quem disse que o Estado tem poder sobre Deus?
É onde entra a questão. Mas e o que concordar aqui, será que... Isso aí não foi dado ao Estado, foi dado à igreja. O que a igreja concorda na terra é concordado no céu, porque a igreja está na direção do Espírito Santo de Deus. Você acha que o governo está na direção do Espírito Santo de Deus? Não. Você acha que os líderes estatais estão na direção do Espírito Santo de Deus? Não. Eles estão, se ele servir a Deus, sim, mas se ele não servindo a Deus, ele está sob influência demoníaca. E aí, muitas das vezes, nessa influência demoníaca, ele vai se levantar contra a igreja. E é onde entra. É necessário a gente olhar para todas essas situações, todas essas variantes. É onde o irmão traficante de Bíblia, ele está em flagrante crime contra o Estado, desobedecendo diretamente o Estado, porque tem uma lei proibindo isso. Mas ele não está em pecado contra Deus, que é maior que o Estado, que dá a ele esse aval para agir assim e não cometer pecado. A presuntiva mentira de Abraão é o seguinte, a gente já conhece aqui. Abraão, com medo daquela situação na qual ele desceu para o Egito, Sara era bela, os egípcios iam colocar os olhos nela com interesse, e se ficasse claro ali que era sua esposa, eles o matariam. Então, isso é indiscutível. Se ficarem sabendo, não, ela é sua esposa, então é fácil resolver. Mata ele e ela está livre, ela está viúva agora, né? Então, ele, diante dessa realidade, dessa situação, o que ele faz? Ele tenta usar de um subterfúgio. Veja, Sara é sua meia-irmã, não é filha da mesma mãe, mas é do mesmo pai. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer meias verdades, né? Ele vai ocultar. Não, diga que você é minha irmã. Muito bem. A declaração, sou sua irmã, ela tem até um fundo de verdade. Mas o problema é, acima da declaração de que ela é irmã dele, ela é esposa dele. A verdade ela é sua esposa. Aí, por causa desse medo, desse receio, ele opta por aquela meia-verdade, diga que é minha irmã. Então, veja, Abraão não tem, eu já vi pessoas tentando justificar Abraão. Veja, não adianta a gente começar a abrir exceção. Não adianta a gente começar a tentar tapar o sol com a peneira ou passar um pano. A Bíblia Sagrada, ela fala acerca dessas coisas abertamente. E nós precisamos também tratar disso de forma aberta, para a gente não começar a arrumar subterfúgio. A Bíblia Sagrada não esconde nada disso, ela deixa muito claro. E por que a gente agora vai tentar passar um pano para Abraão? Ele mentiu e pronto, ele mentiu. Ô Júnior, agora eu vi um missionário uma vez falando testemunha que estava no pai. Ele estava indo para onde? Ele foi na casa do pai. Só que ele estava indo para a igreja. Sim. Ele mentiu ou omitiu? Olha só, eu vou colocar essa situação do lado de outro exemplo que a gente vai citar ali, o Samuel. A gente vai chegar nele, mas o seu exemplo casou com isso. Samuel, veja. Samuel, ele sabia que o principal motivo dele se deslocar era para ir até a casa de Jessé ungir Davi, o novo rei. Tá ok? Só que juntamente com o compromisso de ungir Davi, ele colocou uma outra coisa no pacote, que é oferecer sacrifício. E aí você tem duas coisas. Eu vou oferecer um sacrifício e vou ungir o novo rei. Tá ok? E aí quando ele é inquirido onde vais, ele fala, vou oferecer sacrifício. Muito bem. Ele ofereceu ou não ofereceu? Sim, ele ofereceu. Tá ok? Então, ele disse, como eu falei para Ed, até umas 2 aulas atrás, uma pessoa vem até você pedir uma informação. Quem disse que você é obrigado a dar todas as informações a essa pessoa? Você dá àquela pessoa a informação que lhe cabe. Então, veja, se ele fala para a pessoa que lhe interrogou que vai ungir o novo rei, teria causado um grande alvoroço, um grande rebuliço. Tá ok? Agora, se ele diz, olha, eu vou oferecer sacrifício, ele não mentiu porque de fato ofereceu. Mas o objetivo principal nem era esse, era ungir um rei. Diferentemente de Abraão. Quando Abraão diz minha irmã, a condição na qual ela é sua irmã é até verdadeira. Só que ela é inferior à condição verdadeira na qual ela é sua esposa, não só sua irmã. Tá ok? Ele mentiu por quê? Ele foi coagido a mentir diante de uma ameaça de sua própria vida. A vida é um bem maior. Então ele protegeu ali a sua vida, né? Ele teve que usar desse subterfúgio para proteger a sua vida. E quando Deus entra na situação, o que Deus vê? Deus vê exatamente essa atitude ímpia dos egípcios, na qual de fato eles tinham a intenção de tirar a vida dele, né, para tomar sua esposa, e Deus intervém exatamente naquilo que Abraão não pode fazer, que é proteger a si mesmo.
Abraão estava ali vulnerável. Aí Deus coloca no coração de Faraó: não toqueis no ungido do Senhor. Aí Deus entra com a proteção sobre ele, porque ele de fato estava em risco. O risco da vida dele não era hipotético, era real. O risco desse missionário não era hipotético, era real. Você vê, tanto o missionário estava em risco de vida ali, quanto a igreja para a qual estava se dirigindo. Porque se ele diz: não, eu sou um missionário, estou indo para a igreja, eles iam capturar o missionário, torturá-lo até ele ceder, né, ou torturar até a família dele, até ele ceder e declarar onde está a igreja. E aí, coloca na balança aí, o que é mais pesado, né? Proteger a sua vida que está ali pregando o evangelho e a igreja, ou declarar esta verdade aqui para essas autoridades que estão agindo de uma forma ímpia. Então é necessário pesar, meu amigo, é necessário colocar na balança. Agora, é sempre a coisa que eu coloco para vocês. Existe uma situação na qual a sua vida está em jogo ali, está em risco. A sua vida física, a sua integridade física. E existe uma situação que a sua salvação está em jogo. Aí você tem que ver qual é o nível da pergunta. Até onde essa pergunta vai. Tem pergunta que o interesse é a sua vida ou seus bens. Você chega na pessoa, você acabou de fazer um saque para pagar todos os seus funcionários. Você está com R$1 milhão, tá certo? Na mala. Você vê o ladrão chegando, você esconde em algum lugar. O cara não vê você escondendo. Só pergunta: e aí, você tem dinheiro? E aí? Ele está simplesmente tentando impor sobre você uma situação na qual ele ameaça a sua vida para arrancar um bem. Será que você é obrigado a declarar ali aquela verdade que está sendo tentada a arrancar sob a ameaça da sua vida? Então é a situação na qual você tem que pesar. Você tem que analisar essas situações caso a caso, ok? E agora pode ser que chegue uma outra situação na qual a pessoa questione: você é cristão? E aí, quando você, lá atrás, você negou que você não tinha dinheiro porque está escondido, o único interesse era os seus bens, não sua fé. Mas já vem casos que o cara falou que não tem dinheiro mesmo assim. O cara levar embora. Exatamente, o cara levar embora. É uma coisa astuta. Olha o que você disse, está dentro daquilo que Cristo já havia alertado: sede astuto como as serpentes e simples como as pombas. Né? Você tem que ter astúcia, você sabe. O cara, ele veio para te assaltar. Se você não tiver nada, ele vai se irar e vai tirar a sua vida. Mesmo o cara falando a verdade. Falando a verdade. Então você tem que despachar alguma coisa ali para ele ir embora. Agora, veja, a situação na qual a pergunta não foi sobre você tem dinheiro, ou a pergunta foi sobre uma questão dessa que você colocou do missionário, mas a questão foi: você é cristão? Quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, o interesse não é mais bens, nem coisas da sua vida, sua integridade física, mas é a sua fé. Aí você estará diante da situação na qual negar é negar Cristo. Assumir é confessar Cristo. Aí existe uma situação que não tem negócio, não tem subterfúgio. Você não pode negar ao Senhor Jesus Cristo, porque negar a Cristo é ser negado por Ele. Aquele que me confessa, eu confessarei. Aquele que me negar, eu negarei. Tem texto, tem Bíblia Sagrada para a gente fundamentar isso aqui. Então é a situação na qual você não tem escape, você vai necessariamente ter que declarar. E aí, na perspectiva na qual aquele que tentar cuidar da sua vida, preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim. Olha o objetivo. Então, as coisas têm que ser olhadas a partir dos seus objetivos, do porquê, do para quê. Então, aquele que entrega a sua vida para proteger um relógio, para proteger um carro, para proteger um bem. Não, tudo isso é transitório, tudo isso é material, é passageiro. Você não deve lutar por essas coisas, você não deve brigar com o ladrão por causa dessas coisas. Mas aquele que perdeu a sua vida por amor a mim. Aí onde eu declaro isso aqui, correndo risco de vida, confesso que sou cristão. Por quê? Porque eu estou fazendo isso por amor a Cristo. Mesmo você negando a Cristo, pelo amor da sua vida, mesmo assim vai para o inferno? Aí o que acontece? Se você, numa situação dessa, você, a sua vida, numa situação dessa, você está correndo um grande risco. É que nem os cristãos, que expostos a essa situação, Eusébio de Cesareia descreve. Muitos que numa situação dessa acabam cedendo, negando a Cristo, e sacrificavam. E Eusébio fala que a situação da fé deles
posterior a isso era terrível. Que muitos desses que negavam a Cristo ali e sacrificavam os ídolos e depois a viver a vida, eles ficavam tão arrependidos disso, não conseguiam paz de espírito nem consciência, que eles iam até os romanos instigar eles, né, dizer, não, eu sou cristão, eu menti ali, eu sou cristão, para serem martirizados. É uma situação de consciência. O que aconteceu com Judas, né? Quando É. Jesus não aguentou, se for. Acabou, ele não aguentava mais conviver consigo mesmo, porque ele sabia que era um justo. Ele jogou lá as moedas, né, para Também, né? matar-se um justo. Depois que o Dário cantou, Pedro caiu em si, e você pensar num homem bruto como Pedro, se acabando em lágrimas, né, é porque é algo que feriu mesmo no profundo dos seus sentimentos, né. Mentir negando Jesus. O episódio Então, da fornalha, será que só tinha ali os 3 que eram servos de Deus? Porque só os 3, ah, né? sim, só vocês tiveram aquela coragem. Só vocês tiveram De coragem. até as últimas consequências, porque o que eu acho bonito da declaração deles é, olha, se Deus saiba, rei, que se Deus quiser pode nos livrar, mas mesmo que Deus não queira nos livrar, nós não nos prostraremos. Então eles vão até as últimas consequências, né, para servir e para não negar a Deus. É onde Deus intervém de forma miraculosa, né, de forma extraordinária. Mas eles estavam dispostos a morrer. Eles estavam dispostos só a ser livrados, e sim a morrer. Sim, exatamente. Aí a questão de Abraão, a questão de Raquel sobre não estar com os terafins de seu pai, ele discute ali. A questão de Raquel, o que foi? Jacó, só uma questão que na discussão se levantou uma questão sobre Jó e sobre os filhos de Jó, né, sobre a morte dos filhos de Jó. E aí eu coloquei sobre a autoridade de Deus e que toda a vida pertence a Deus. Ele pode tirar qualquer vida, né, uma vez que ele tem essa autoridade. E a questão dos filhos de Jó, por exemplo, veja, a vida é tão de Deus a vida, que quando você vê a devolução que Jó teve no final do livro, né, quando você vê as coisas sendo restituídas, os bens Deus restitui em dobro, os filhos não são em dobro. Os filhos simplesmente nascem outros filhos. Os bens são em dobro, os filhos não. Por quê? Porque quando Deus tira aqueles filhos de Jó por meio daquela morte, Deus não ficou devendo nada para Jó. Porque os filhos a vida é dele. Então o que ele fez? Quando ele restituiu o mesmo número de filhos. Porque Jó reconheceu, Deus me deu, Deus tomou. Exatamente. Agora os bens de fato, Jó havia construído aquilo, era dele. Só que mesmo sendo de Jó, Deus podia tomar, porque todo o ouro e a prata me pertencem. Mas quando Deus tomou os bens de Jó para trazer aquela prova, restituiu em dobro. Ou seja, né, isso que eu fiz você perder, eu te dou em dobro agora, né, que isso que era seu. Agora, os filhos que se foram, na verdade, era só emprestado, porque eram meus. A mulher ficou falando que o desejo de Deus não puniu ela. Aí você vê como Deus é maravilhoso, né? Para mim... A mulher para ele também, essa mulher aqui para você não serve. Pois é. Para mim e para você, a maneira como nós vemos as coisas, né? A gente vê, é interessante a gente olhar para isso, porque na palavra de Deus, um dos elogios que Cristo recebe é de que ele não vê os homens pela aparência, né? Mas sim no seu coração, no seu âmago, na sua essência. E para essa situação também, eu já vi tanta gente descer a linha na mulher, tanta gente, mas vai se colocar no lugar dela, né? Então a mulher, diferentemente do homem, ela tem um outro nível de relacionamento com os filhos, porque os filhos são uma parte dela, que cresceram nela, que foram alimentados, gerados por ela e alimentados por ela. Então a perda dos filhos vai ter um impacto nela, psicologicamente falando, diferente do de Jó. Jó vai sofrer pelos filhos, mas a mulher vai ter um abalo psicológico maior. Até eu lembro de um testemunho do Jonas Madureira. Jonas Madureira é um grande estudioso. E ele tinha acabado de se formar como pastor e estava iniciando no ministério. E ele fala de uma irmã que morava num lugar de risco. E ela às vezes vinha para a igreja, às vezes não vinha, porque às vezes fechavam tudo lá, os traficantes. E quando dava, ela vinha. E quando saía, já saía rápido para não ter o toque de recolher e não ficar na rua. E aí, numa situação dessa, ela adorando a Deus, feliz, ela nova convertida. E numa situação dessa, quando ela está se aproximando de casa, vem a notícia que teve um toque de recolher, as pessoas que estavam na rua ficaram no meio de tiroteio, e o filho dela havia sido cravejado com muitos tiros de fuzil. E estava lá, largado no chão, todo ensanguentado.
E quando ela chega até aquela situação, ela que servia a Deus, que estava adorando a Deus em espírito e verdade, mas ali você teve o impacto de uma mãe que vê um pedaço dela dilacerado, destruído ali no chão. E ele disse que ele foi chamado, e quando ele chegou lá para tentar dar um apoio para ela, ele dizia que ela fechava os punhos e gritava assim contra o céu, dizendo: Deus, eu queria dar um soco na sua cara, dizendo para Deus. Aí Jonas, diante daquela situação, ele querendo controlar, querendo, né, fazer ela parar de falar esse absurdo, mas ele disse que depois ele foi refletindo, foi amadurecendo e foi pensando acerca disso. E ele chegou à conclusão de que Deus ele é muito maduro. Deus ele é muito maduro para se escandalizar com certas coisas que são tipicamente humanas. E ele fala que depois desses eventos, essa mulher se reconciliou, pediu perdão por essas situações e seguiu sua vida no Evangelho e foi curada dessa dor, dessa tristeza e está firme até hoje na igreja. E ele fala sobre isso, ele diz: será que você acha que Deus ele se escandaliza? Você acha que Deus é pego de surpresa por alguma declaração? Claro que isso não é aval para blasfemar de Deus, mas também é necessário analisar e muitas das vezes se surpreender com a tolerância que Deus tem em relação a algumas situações, né? Com a misericórdia que Deus expressa. Você vê, por exemplo, Sansão. Sansão foi um cara tão problemático, mas mesmo no fim da vida, Deus restitui a força para Sansão. Não é oficial, não é doutrina, tá? Mas é o meu ponto de vista. Eu acho que Sansão, ele era perturbado mentalmente. Sansão, ele tinha uma perturbação mental. Porque você vê que Deus usava Sansão, mas logo depois Sansão estava metido em alguma confusão. Em alguma coisa, alguma bagunça. Ele sendo nazireu, pegou o mel lá da carcaça do leão e comeu. Ele era perturbado. Você já viu algum profeta que não é perturbado? Os profetas geralmente são loucos, né? Você só Pois desde o início ele era problemático demais. Sempre. E Deus usava ele de forma extraordinária. Você não viu Elias? Porque Elias entrou na caverna, mas só podia a morte. a morte, pois é. Mas não, era perturbado. Mas o que acontece? Né? Diante da ameaça que representava Jezabel, né? Então, Agora você deixa eu só terminar esse quadro aqui para a gente ir para o intervalo. O intervalo lá é por conta do aluno, hein? Só para os dois. Irmãos, todos nós temos nossa porcentagem de loucura, né? Temos. Olha só, A então você tem, ó, dia que você usa mais, tem dia que você usa menos. a situação de Raquel, que aliás eu não vou correr não, eu quero trabalhar melhor isso aí. Então a gente vai para o intervalo, quando a gente voltar a gente continua. A situação de Raquel já é diferente de Abraão. Jacó, voltando, né, da casa de Labão, o seu sogro, trouxe lá suas esposas, suas concubinas e seus filhos e os seus bens. E aí na casa de Labão não necessariamente era um servo fiel de Deus. Quem teve um encontro com Deus foi Abraão. Abraão teve um encontro com Deus. É de Abraão e Isaac. Abraão comunicou a fé para Isaac. E o pacto, né, da circuncisão. Isaac e Jacó. Jacó também teve esse contato com o Deus verdadeiro. Aí eles vão para Labão. Labão é a origem, é os familiares deles, né, que estavam lá naquelas práticas, aí, naqueles cultos. E aí eles tinham entre eles os chamados terafins. Os terafins eram pequenos deuses, os chamados deuses lares. Então, aqueles pequenos bonecos, que muitas das vezes, algumas religiões, eram representações dos antepassados. Eles pegavam, quando morreu o antepassado, ele fazia uma estatueta dele, colocava num altar, dentro do seu aposento, tá certo? Seu lugar mais íntimo de casa. E ele acreditava que orando para esse antepassado, como ele estava no mundo dos mortos, ele poderia trazer alguma ajuda para ele, interceder junto a uma deidade, ok? Então tinha esses cultos. E quem era dono dos terafins era o líder do clã. Era o líder do clã que era o dono. O clã, o que? A tribo, né? Aquela organização patriarcal familiar, que era muito mais importante do que o Estado. O Estado era fragmentado em clãs. Então, o dono dos terafins era o líder do clã. Labão era o líder do clã. O que Raquel queria fazer? Tomar os terafins do seu pai e entregar a Jacó, para que Jacó se tornasse o líder de todo o seu clã familiar. Então, o interesse ali não foi salvar uma vida, não foi interesse de fazer o bem a ninguém, foi uma coisa puramente, vamos dizer assim, oportunista, interesses pessoais. Então, ali,
você tem uma mentira de Abraão que foi uma coerção, foi coagido por causa do risco iminente de vida. E em Raquel você tem o mentiroso tentando se aproveitar de uma situação na qual ele quer trazer um bem para si mesmo, né? Ele quer proporcionar a si um engrandecimento a partir desse subterfúgio. Rouba os terafins, entrega a Jacó e Jacó se torna um líder do clã. Então a gente tem que julgar, ou melhor, julgar não, que só Deus julga, nós temos que analisar de formas diferenciadas a situação de Abraão, a situação de Raquel, a situação de Raabe, tá certo? Que ela toma conhecimento de quem é o Deus verdadeiro por meio daqueles testemunhos que estão chegando, que o povo atravessou o mar, que o povo atravessou o Jordão, que Deus se manifestou no Monte Sinai, né? E aí, através desses testemunhos que ela está tendo, ela chega à conclusão: nós estamos servindo deuses falsos. O Deus verdadeiro está com eles. E é onde ela, para se ajuntar a esse povo, tá certo? Para cooperar com esse povo e cooperar consequentemente com o Deus verdadeiro que havia se levantado e que ela tomou conhecimento, ela faz o que for necessário. Por exemplo, esconder os espias. Esconde os espias. As pessoas que estavam buscando ali foram enganadas por ela. Ela mentiu para elas e libertou os espias em segurança. Este benefício que ela faz a eles retorna a ela por meio do seu livramento. E não só isso, ela foi livrada, depois ela se casou com uma importante pessoa ali de Israel, e não somente isso, ela passa a entrar para a genealogia. Quando ela não só foi livre naquele momento pelos israelitas. O muro, quem derrubou o muro? Foi Deus. E quem preservou o lugar? O livramento veio da mão de Deus. Entendeu? Exatamente, então, antes exatamente. dela cair na mão de qualquer homem que pudesse punir, Sim. quem livrou ela lá no alto do muro, que a casa dela livramento ficava de Deus. no alto do muro, foi o próprio Deus. Exatamente, maravilhoso essa colocação. Samuel, a gente acabou de discutir, é a questão na qual ele tem duas informações importantes: ungir um rei e oferecer um sacrifício. Mas quando a pessoa chega para ele para o interrogar, ele não é obrigado a prestar todas as informações que ele tem. Ele diz: não, eu vou oferecer um sacrifício. Pronto, é isso que interessa você saber. O que eu vou fazer além disso é eu com Deus. É quando a situação que a Ed colocou, uma pessoa estranha chega até você e perguntar como você está. A pessoa não é seu íntimo. Não é uma pessoa do seu convívio pessoal, íntimo. Então você vai dizer àquela pessoa o que interessa a ela. Vai bem, está tudo bem. É isso que ela precisa saber de você. Se você está com dor de cabeça, com dor de barriga, está sem dinheiro, está com dívida, isso não é problema dela. Aliás, se você for falar, ela corre. Exatamente, ela vai cair fora. Então o que interessa ela saber é que, apesar de todos esses problemas, vai tudo bem, porque eu estou vivo, continuo servindo a Deus e eu continuo com esperança de que eu vou resolver esses problemas. Então vai tudo bem. Não houve uma hipocrisia, nem houve uma mentira. Houve a informação que era cabível àquela pessoa, que era necessária àquela pessoa. Então, exatamente, não é no interesse daquela pessoa. A gente vai para o intervalo, quando voltar a gente continua. Davi, Eliseu, Micaías, as parteiras e o Senhor Jesus Cristo também. Uma discussão que tem aqui acerca das declarações dele. Ok? Intervalo. Intervalo. Graças a Deus.